Olá para você, a partir de agora, que acompanha conosco a nossa edição desta quarta-feira do Painel Regional. Não é? Você acompanhando sempre ao vivo com a gente, a partir da 1h30 da tarde, as personalidades da região, personalidades do Brasil, que aqui pelas bancadas do Painel Regional debatem, discutem e aprofundam os temas que fazem o dia a dia, fazem a pauta aqui na nossa região metropolitana e, claro, discutem também, aprofundam, debatem os assuntos de interesse nacional. Lembrando que nós temos sempre o telefone à sua disposição, o 3014-5281, 3014-5281, para você entrar em contato com a nossa produção, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos temas que a gente coloca em debate aqui no programa. Também à sua disposição pelas redes sociais, o nosso espaço importante, o facebook.com/Painel Regional TV, facebook.com/Painel Regional TV. Você envia a sua mensagem também com a pergunta, com a sua opinião e enfim, o seu questionamento aos nossos convidados. Começando aqui pela esquerda, né? A gente apresenta aqui os convidados desta edição do Painel Regional. Estou aqui com o Marcos Sérgio Duarte, o Marquito, presidente do Sindicato dos Urbanitários da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ao lado dele, o Herbert Passos, que preside o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas, aqui também da nossa região da Baixada Santista. Aqui à minha direita, o nosso já habitual comentarista do programa, né? O nosso Uriel Vilas Boas. E como a gente faz habitualmente aqui na abertura do painel, destacando aqui os jornais que fazem parceria aqui com o programa, não é? Como é o caso do DL, que circula aqui pela cidade, circula pela região, nesta quarta-feira, e a manchete: sindicatos protestam contra o governo hoje, não é? As 6 maiores centrais vão cobrar a revogação das medidas provisórias 664 e 665, essas medidas que modificam regras sobre pensão, auxílio-doença, seguro-desemprego, entre outras coisas, não é? Marquito recebe aqui o DL, passa um exemplar lá ao Herbert Passos também. Uriel Vilas Boas também ganha aqui a sua edição desta quarta-feira do Diário do Litoral, e o assunto que já diz relação direta, né, aos 3, né, a manchete do DL, né? E a manchete do Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, Gazeta que circula por mais de 250 cidades em todo o estado, aqui pela região, pela Grande São Paulo. Está aqui a manchete na capa: SP, São Paulo, pode ficar até 5 dias sem água por semana. O diretor da Sabesp, Paulo Massato, disse isso ontem, né? Se não chover e se obras atrasarem, a região metropolitana terá rodízio drástico de água, né? Realmente, acho que muito pouca coisa falta, né? Só faltava essa mesmo. E agora como é que as pessoas vão se virar tendo falta de água 5 dias na semana? Depois o governador fez um adendo, né? O Uriel recebe aqui também a Gazeta de São Paulo. O governador fez um adendo, uma correção, dizendo que não vai ser bem assim. Seria a ideia no máximo 4 vezes por semana sem água. E aí as pessoas teriam, em vez de 2 dias com água, 3, entendeu? Claro que melhor ficar sem água 3 dias do que sem água 2 dias do que 3, né? Mas o que isso aí vai melhorar e resolver a vida do cidadão, né? Vamos aguardar, muito pouca coisa. Bom, vamos apresentando aqui cumprimentando aqui os convidados: Marcos Sérgio Duarte, Marquito, presidente do Sindicato dos Urbanitários. Prazer revê-lo, tudo bem, Marquito? Prazer é meu, Boturão, participar mais uma vez do seu programa, e vamos aí debater os assuntos em pauta. Muito bem. Herbert Passos, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, mais uma vez também conosco. Obrigado, Passos, tudo bem? Eu que agradeço estar aqui presente aqui para facilitar, para bater um papo aqui com o nosso pessoal. E Uriel Vilas Boas, mais uma vez participando com a gente aqui no painel também. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão. É uma satisfação muito grande estar aqui com o camarada Marquito, o companheiro Passos. É muito importante esse debate do movimento sindical, pela representação que eles têm na Baixada Santista. Estamos aí. E muito prazer estar aqui ao lado da Ione. Não se pode deixar de elogiar a Ione, claro, no início do programa. Sim, é verdade. A Ione vem já, tá certo? E a gente sempre relembra o 3014-5281 para você entrar em contato com a gente, participar conosco. facebook.com/Painel Regional TV para enviar a sua mensagem. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você aciona lá, clica no ícone Painel Regional, acompanha a gente em tempo real. E depois do programa encerrado, você pode rever os melhores trechos ou o programa por inteiro, se preferir, através do YouTube.
E quem acompanha a sua participação pelas redes sociais ou pelo telefone, tudo aquilo que é produzido aqui pela equipe do painel, claro, a Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, convidados, Uriel, obrigada pela generosidade de sempre. Boa tarde a você aí que está nos assistindo. Eu já estou aqui logada no Facebook esperando a sua participação. Dúvidas, críticas, sugestões, perguntas, pode mandar para a gente. Nossa produção também fica atenta à sua participação através do telefone. Olha, a manchete do DL, não é, ela fala exatamente do protesto contra o governo hoje, não é? E nós temos aqui 3 centrais reunidas, né? A CGT, é isso? Força Sindical. Perdão. Força Sindical, UGT. O Marquito pela UGT, né? Força Sindical, UGT e o Uriel, que também representa aqui uma central que é a CTB, né? Depois ele explicar direitinho, né? Vocês estão envolvidos aí nesse protesto, Marquito, Passos? Sim, bom, boa tarde a todos. Realmente, hoje é o Dia Nacional de Luta aí, onde as centrais sindicais se mobilizaram no sentido de protestar contra as medidas adotadas, tanto na área econômica como na área beneficiária e benefícios aí adotados pelo governo federal. E aí, assim, primeiro registrar, assim, o coordenador regional da UGT é o companheiro Bilotti, mas que hoje ele está na manifestação em São Paulo, então eu estou aqui hoje falando um pouco pela UGT. E dizer o seguinte, é uma manifestação, uma primeira, acredito que a gente deva realizar algumas outras, para tentar forçar o governo federal a revogar as medidas, coisa que eu particularmente não acredito que ocorra, tá certo? Mas é uma maneira de a gente pressionar e tentar verificar, pelo menos, onde a gente consegue minimizar os impactos que virão sobre os trabalhadores. Muito bem. Herbert Passos, pois não. Bom, mais uma vez, boa tarde. E realmente, as centrais se compuseram para fazer uma grande manifestação. Hoje, os 30 e poucos sindicatos da Força Sindical que são dessa região, eles fizeram um panfletaço, né, distribuíram informativos para suas bases, tudo, foram alguns milhares de panfletos, até para todo mundo saber do que nós estamos falando. E vamos nos direcionarmos, a partir das 10 horas o pessoal começou a formar um ato público que vai ser ali na Avenida Paulista. Mas tudo é um preparatório, porque o grande ato mesmo vai ser uma passeata, que a gente imagina que deve chegar próximo de 100 mil pessoas, que nós estamos nos organizando para o dia 26 de fevereiro. Até porque a votação das medidas provisórias está marcada para começo agora de março e pretendemos estar todos unidos, botar toda a força. Agora, no dia 26 de fevereiro, vai ser o grande movimento. Hoje é um dia de protesto, mas é um protesto mais simplificado, não deve ter a amplitude do dia 26 de fevereiro. Mas estamos nos organizando em todas as regiões para mostrar que o povo não está satisfeito. Nós não aceitamos essas medidas provisórias, porque a medida provisória é um ato muito ruim em termos legislativos. Ela vem sem discutir com nada, ela vem e discute depois. Não, nós queremos discutir antes de entrar em vigor qualquer nova medida. Muito bem. O Uriel, que acompanha de perto todas essas questões, também é ligado aí a uma central, a CTB, né? Como é que avalia essas manifestações todas que estão surgindo aí, Uriel? Novamente. Eu interpreto essa questão das medidas provisórias com duplo sentido. O primeiro deles, é claro, tem a ver com a medida em si, quando aborda pensão, auxílio-doença, seguro-desemprego. E tem um detalhe que não pode ser esquecido. Quando você discute salário, campanha salarial, interesse coletivo, a reação é coletiva. Nesse caso, nós temos uma dificuldade, porque atinge interesse, eu diria, individual. Cada pessoa tem o seu problema em relação a essas questões aqui abordadas e, consequentemente, dificulta um pouco a mobilização. Mas as centrais sindicais estão unidas nesse campo e um detalhe que não pode ser deixado de lado é que nós queremos negociação. E isso é lamentável que o governo não tenha negociado previamente e, consequentemente, nós temos que agir. Mas há um detalhe também que precisa ser levado em consideração. O movimento sindical tem que ter habilidade suficiente para trabalhar na sua base. O que significa isso? Cada parlamentar vai sentir a pressão do seu eleitorado na sua região. Ele vai para Brasília quando ele tiver porque eles podem apresentar emendas, e nesse aspecto eu fico satisfeito, e os companheiros participaram no dia 23 de uma manifestação aqui em Santos, onde nós aprovamos o contato com os deputados da região
o Papa, o novo deputado que vai assumir agora, o Esquaçone de Guarujá e o Beto Mansur. Nós estaremos entregando a eles um documento assinado por todos nós, onde pleiteamos que eles votem contra essas medidas provisórias. Porque se não fizermos isso, as manifestações públicas amplas são importantes? Claro que são. Mas se não tivermos a habilidade de agir no sentido de acompanhar previamente a votação, quase que individual em cada região, nós podemos ter uma complicação muito grande em relação a isso. Bom, os temas centrais sobre o ato de hoje é a questão do auxílio-doença, do seguro-desemprego, não é? E a questão das modificações das regras sobre a pensão, já foi muito debatido aqui no painel regional e outras oportunidades, mas não por 3 sindicalistas tão conhecidos assim, como a gente tem essa oportunidade. Passo, Marquito e o próprio Uriel, que participa normalmente aqui com a gente no painel, não é? Bom, o que se pretende com relação a tudo isso? É possível modificar essas medidas provisórias, pressionar o Congresso, pressionar o governo, enfim, olha, o que dá para fazer? Doutor, eu acho que é o seguinte, o princípio é que nós temos um rombo no orçamento e alguém tem que pagar a conta. Agora, por que o trabalhador? Quem é que foi beneficiado por essa condição que atingiu o rombo? É isso que tem que identificar, porque alguém foi beneficiado para faltar dinheiro. Agora, nós, trabalhadores, vamos ter que pagar isso daí, que não fomos beneficiados? Vamos lá, qual foi o mais beneficiado? Foram as empresas que receberam uma desoneração de 18 bilhões no ano passado e mais alguns bilhões no ano retrasado. Isso, lógico, a partir do momento que o governo não recolheu, e principalmente que o INSS, né, a Previdência nossa, ela não recebeu todos esses bilhões, ficou deficitário. Agora, porque ficou deficitário, porque deixaram de cobrar, nós que sempre pagamos, porque no nosso caso, o desconto é da folha de pagamento, nós que pagamos a nossa parte, nós vamos ter que pagar de novo? Isso está errado. Nós temos que discutir a origem dos cortes. Os cortes têm que ser feitos. Entendemos que não adianta só ficar aumentando o imposto, porque isso aí todo mundo paga. Tem que ser feito o corte, mas em quem lucrou com isso? Não os trabalhadores novamente. Então esse é o direcionamento da política sindical que a gente pretende levar a termo. É isso, Marquinhos? É isso sim, Boturão, mas eu quero abordar uma questão que assim, isso é muito complexo. O Passos tem razão, quer dizer, o governo federal fez uma política de desoneração de vários setores produtivos do país, tá certo? E mais, só no setor elétrico houve um aporte de 9 bilhões e mais um empréstimo de bancos públicos de cerca de 18 bilhões, aí é empréstimo. Né? Então, houve muito aporte, quer dizer, o ministro, até então, Manteiga, fazia uma política setorizada de subsídios, tá certo? E aí, assim, não cabe aqui, não é que não cabe, senão a discussão, um programa só não dá. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, a Dilma mentiu, a Dilma fez a política errada, quer dizer, o negócio é o seguinte, o que faz daqui para frente? Algumas medidas têm que ser tomadas, não tem jeito. Então, é como o Passos falou, tem que ter corte, tem que ver o que vai fazer, claro que tem. Agora, isso não pode vir sobre os ombros só dos trabalhadores. Eu acho o seguinte, o principal problema, sem entrar em detalhes de cada uma das medidas, é o seguinte, o governo está sendo incoerente com a política que foi adotada até aqui de distribuição de renda e de valorização de políticas sociais. Porque à medida que você restringe o acesso aos benefícios, como abono salarial, por exemplo, do PIS/PASEP no final do ano, como o acesso ao seguro-desemprego, né? Como a pensão por morte. Tudo isso reduz o acesso. Tem que acertar, tudo bem, mas eu acho que tem que ter margem para negociação nesse aspecto. Mas quando você reduz o acesso, você reduz a possibilidade de o trabalhador ter dinheiro na mão. Obviamente que você reduz a distribuição de renda, né? E também a política social que foi implantada até aqui. Eu acho que esse é o grande problema. Nós precisamos começar a conversar da contrapartida. Por exemplo, acho que, em parte, a política do Manteiga estava certa em dar subsídio para alguns setores. E não é a política do Levi, por exemplo, não ter subsídio para nada. Tem que verificar qual setor produtivo que precisa de subsídio e qual não precisa,
né? A própria Dilma falou que o setor de cosmético é o segundo maior do mundo. No Brasil. No Brasil. Então me desculpa, mas realmente o cosmético não precisa de subsídio. Eu particularmente acho que tem que ter imposto mesmo. Produtos importados, eu acho que tem que ter imposto mesmo. Cigarro, até porque bebida alcoólica. Os comerciantes dos produtos aqui nacionais vão gostar muito disso. Porque o produto importado está abaixo, estava pagando menos imposto, porque a justiça não deixou cobrar ICMS sobre ICMS. Então, aqueles que comercializavam produto importado estavam pagando menos imposto do que o produto nacional. Então, acho que tem algumas medidas que estão corretas, outras não. Mas é hora também de estar discutindo uma reforma tributária, por onde passa, na minha opinião, a taxação de grandes fortunas. Não do empresário produtivo, mas das grandes fortunas. Eu acho que nós temos que discutir isso. Haverá discussão em cima das alíquotas, né, que o Marquito coloca. Pois não, que, por sinal, é uma das primeiras medidas que serão adotadas na Grécia, onde a esquerda radical ganhou as eleições. Fez aliança com a direita. O primeiro-ministro já assumiu, né, que ele foi eleito, e já fez aliança com a direita e vai discutir essa questão. Mas o que eu acho importante em tudo isso é que o movimento sindical, e vocês dois têm uma atividade muito grande, muito intensa nessa questão, o movimento sindical tem agora uma oportunidade muito grande de demonstrar a sua competência e a sua capacidade em relação a certas questões. Vocês dois mencionaram aí questões relativas a dívidas, relativas a orçamentos. Nós estamos agora começando a discutir orçamento federal. Nós temos que influenciar. Nós estamos discutindo agora essas medidas provisórias que lidam com a questão previdenciária. Temos que participar. Nós temos que discutir a previdência que nós queremos. E essa participação é fundamental. Não podemos sair correndo atrás da bola, ficar esperando soluções. E nesse aspecto, a Baixada Santista dá exemplos históricos, né? Nós sempre participamos, a história do movimento sindical brasileiro tem no movimento sindical da Baixada Santista o seu espaço. Então nós temos aí, lançamos a ideia da campanha salarial dos aposentados. Então isso significa que nós queremos discutir o orçamento do ano que vem, relativo ao reajuste da Previdência. Nós queremos discutir também outros dados que significam nossa participação no encaminhamento dessas questões. O movimento sindical não pode ficar fora, por exemplo, da comissão tripartite que toma conta da Previdência. Temos que estar lá dentro. Não dá para ficarmos apenas e tão somente reclamando ou apresentando sugestões e críticas, quando, em verdade, seja qual for o governo. E é bom que se diga que a Dilma não foi eleita pela maioria do povo brasileiro. A maioria que eu falo foi 5, 6 milhões de diferença. E 30 milhões não votaram. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Ou seja, nós temos uma grande oportunidade de mostrar nossa competência na mobilização, na organização, com propostas concretas e objetivas para atingir o que nós queremos. E quando nós mencionamos a questão dos parlamentares, são eles que vão votar, são eles que vão discutir. E se nós levarmos a questão para Brasília, não teremos chance. Agora, se nós discutirmos na nossa base, cada parlamentar, do norte a sul, ele vai chegar em Brasília preocupado. Porque a minha base, daqui a 2 anos teremos eleições municipais. Ele vai ter que querer essa influência do Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. E alguns serão candidatos, outros terão seus candidatos. Então é uma chance muito grande e depende da nossa habilidade, nós temos competência para isso, para fazer com que o parlamento entenda que ele não, que se o governo federal não teve a sensibilidade, o parlamento terá que ter. Pois não, Pastor. Eu acho que realmente nós temos que ser proativos e não reativos. E essa discussão, como também o Marquito falou e você falou, é a questão da reforma tributária. É um absurdo hoje a gente pensar. Nós vemos hoje que, por exemplo, Santos, hoje a gente tem mais farmácia do que padaria. Uma certa inversão, está esquisito esse negócio. Mas por quê? Remédio está se vendendo demais. Agora, percebe-se que o remédio para o homem, para o ser humano, ele tem o imposto, o dobro do imposto do animal. Até o Paulinho costuma comentar que se a gente chegar latindo na farmácia, a gente tem um desconto maior, né? Então, são essas modificações que a gente tem que fazer, tem que pegar o foco. Estão pagando imposto demais. Como é que a gente pode imaginar, às vezes, como bem falou, a questão dos cosméticos aqui, que vendem muito nas farmácias, os remédios. Eu fico vendo tanta farmácia assim e vejo a lucratividade. Como é que alguém pode dar
um desconto de 50%, 60%, 90% e ainda ter lucro. Alguma coisa está errada na distribuição de renda, na questão do imposto aqui no nosso país. Nós temos que discutir, mas a discussão não pode vir como está vindo de medida provisória. Chegar no final do ano, vem aquele monte de medida provisória, inclusive na área fiscal, que normalmente chega no dia 29, 30 de dezembro, para poder valer a partir do 1º de janeiro. É o que eles sempre fazem. Então é isso que a gente está querendo discutir. Antes de entrar em vigor, porque essa medida agora está para começar dia 1º de março, essa questão dos novos tributos, e realmente isso aí vai prejudicar. E prejudicar só a quem trabalha. O aumento do custo da licença médica faz parte do custo do trabalhador e todas as outras medidas. Quer dizer, as partes que realmente não contribuem com o trabalho, elas não foram... O Bolsa Família, essas coisas assim, que não foram diretamente... não foram diretamente afetadas, só os que trabalham mesmo. Pois é. Muito bem, em cima disso, Ione, participações aí já dos telespectadores, internautas, fica à vontade, pois não. Exatamente. O Valdomiro Trento, ele pergunta: convidados, os senhores concordam que a Previdência Social deve ser única, universal e solidária e que a contribuição sindical obrigatória deve ser extinta? Temos mais de 35 mil sindicatos no país, 7 centrais sindicais e mais centenas de informação. Tudo isso está correto na visão de vocês? Olha, eu acho que a explicação vai ser um tanto quanto longa, né, Marquinhos? Vamos ver, Chico, estamos fechando esse bloco aqui, a gente repete a pergunta interessante do Valdomiro, né, que é um tema polêmico, né, contribuição sindical, previdência única, enfim, né? E lembrando sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que as secretarias de assistência social aqui da cidade de Santos e de São Vicente iniciam nesta semana uma ação conjunta de combate ao trabalho infantil. A decisão foi tomada em reunião que contou com a presença do promotor da Vara da Infância e da Juventude de Santos, Carlos Alberto Caramelo Júnior, e também do coordenador da Procuradoria Regional do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, Rodrigo Pedroso. Uma pesquisa concluída ainda neste mês de janeiro mostra que das 223 crianças e adolescentes que ganham dinheiro nas ruas de Santos, grande parte, 87 delas, na verdade, moram em São Vicente. De quem trabalha no Gonzaga, todos vêm do município vizinho. Portanto, está aí iniciada a campanha que envolve os 2 municípios. Intervalo, já a gente dá sequência aqui ao painel regional. Muito bem, o programa está de volta, não é? Nesta edição, a gente com muito prazer aqui no painel regional recebendo 3 sindicalistas, na verdade, né? Claro, aqui à esquerda, pela nossa questão técnica, né? O Marcos Sérgio Duarte Marquito, presidente dos sindicatos urbanitários aqui da região, do Vale também, não é? À esquerda do Marquito, o Herbert Passo, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas, e o Uriel Vilas Boas, nosso comentarista habitual, não é? Mas sindicalista também, sempre, uma vez sindicalista, sempre sindicalista aqui, acompanhando aqui os debates e as discussões. E a Ione Furukawa também, claro, sempre conosco, acompanhando a sua participação pelo telefone e pelas redes sociais. O telefone segue aberto, nosso espaço importante, facebook.com/painel regional TV também à sua disposição. A Ione, só repete, por favor, a pergunta do Valdomiro Trento, que encerrou o bloco passado, porque agora a gente pode debater com mais tranquilidade esse tema e entrar em outros assuntos importantes também, Ione. Exatamente, a pergunta foi: convidados, os senhores concordam que a Previdência Social deve ser única, universal e solidária e que a contribuição sindical obrigatória deve ser extinta? Temos mais de 35 mil sindicatos no país, 7 centrais sindicais e mais centenas em formação. Tudo isso está correto na visão de vocês? Bom, Previdência única, contribuição social extinta, centrais sindicais, Marquito. Não, eu penso o seguinte, eu penso que tem que ser uma previdência única, solidária, sem dúvida. Eu penso também que, com relação ainda à previdência, eu acho que uma forma de receita seria o governo, por exemplo, taxar os setores da economia que mais desempregam. Eu acho o seguinte, o setor da economia, e aqui eu vou citar um que não é do meu setor, um grande colega nosso, companheiro nosso, o setor bancário. É o setor que mais desemprega no país, em função do avanço da tecnologia, seja lá o porquê, e é um dos mais produtivos, ou se preferir, um dos que mais arrecada. No entanto, demite bastante. Qual é a contribuição disso daí para a Previdência?
Eu entendo que se não houver compromisso de empregabilidade, deve ter uma taxação maior para a Previdência. Com relação à contribuição sindical, eu particularmente sou a favor que ela termine, aquela de março, desde que, quando os trabalhadores fizerem assembleia para discutir a contribuição confederativa, a contribuição assistencial, que isso acaba ocorrendo durante a database, não seja permitido a tal cartinha daquele que não é sócio para não se deixar descontar, certo? Eu acho que tem que ter a compensação. Não precisa ser o imposto sindical obrigatório em março, desde que, quando os trabalhadores em assembleia definirem por uma contribuição, todos sejam obrigados a contribuir, sócio e não sócio. Porque, afinal de contas, uma negociação coletiva vale para todo mundo, não só para o associado. Muito bem. Passo, o que você pensa? Bom, eu tenho bem semelhante ao que o Marquito falou. Realmente, acho que a Previdência Única, solidária, é o espírito da nossa Previdência. Sempre fomos baseados nisso aí. Os dirigentes sindicais, em geral, defendem muito essa situação, não tenha dúvida que nós somos favoráveis. Esta questão da empregabilidade também do setor bancário, que é um dos mais lucrativos, tem prejudicado, tem que ser taxado, porque quanto mais lucro, mais ele tem que ser social. E quanto à parte sindical? Realmente não chega a 35 mil, são quase 20 mil sindicatos que existem no país. Sendo que metade deles são sindicatos patronais. Os sindicatos patronais hoje, toda a arrecadação de imposto sindical do sindicato patronal é em janeiro e dos sindicatos profissionais em março, né? Mas o patronal, ele recebe mais ou menos 70% de todo o imposto sindical que existe no país. Então e muito desse imposto sindical não acabou, mas por culpa dos sindicatos patronais que querem continuar recebendo, não por causa dos sindicatos, devido aos sindicatos atuantes. Os sindicatos atuantes, eles não veem necessidade do imposto sindical desde que haja contribuição de quem for beneficiado pelas normas coletivas. Então, uma pessoa, lógico, os sindicatos trabalham e trazem um benefício para o seu trabalhador. Esse trabalhador, ele remunera proporcionalmente o que ele acha que é correto. Ele decide em assembleia, tem que participar em assembleia. No mundo todo é assim, não há por que ser diferente. Mas temos que entender também que no Brasil nem todos os sindicatos são iguais. Essa liberdade sindical não pode virar uma libertinagem, até porque no Brasil existem ainda situações de trabalho análogo à escravidão. Como é que a gente vai falar em liberdade sindical para quem está sujeito a um trabalho escravo? Nós temos nos grandes sindicatos, que tem 1.000, 2.000 trabalhadores por cada patrão, é uma coisa mais fácil de trabalhar. Quando você pega o comércio, já são 3 trabalhadores para cada patrão, fica mais difícil. Quando chega em outras áreas de serviço, por exemplo, trabalhador em edifício, que são 200 patrões para cada trabalhador, a gente sabe que é difícil para um sindicato, se não tiver uma proteção legal, se não tiver uma contribuição obrigatória, ele realmente conseguir proteger esses trabalhadores. Então as coisas têm que ser bem delineadas. Hoje existe muito sindicato, concordo exatamente com o que o Valdomiro fala, que tem sindicato demais, mas é devido a uma certa liberdade. Nós estamos contra esse excesso de sindicatos aí. E a maioria desses sindicatos que não representam, eles prejudicam o trabalhador. Precisamos realmente encontrar meios de separar o joio do trigo. Uriel, concorda com tudo ou vamos debater, criar uma polêmica aqui? Não se trata de criar polêmica, se trata sim da gente avaliar que nós temos uma estrutura de previdência, dos poucos países do mundo que tem previdência pública como a nossa. Na Europa, Estados Unidos, a mesma América Latina, a previdência é particular, são os fundos de pensão. E a previdência pública, no caso, nós temos em Cuba, Coreia, Vietnã, a China, são os países socialistas. Então, nós precisamos interpretar essa discussão de que a previdência que nós queremos precisa ser debatida. Há muitas questões que precisam ser debatidas, levando em consideração que nós temos uma previdência de 1943. De lá para cá, pouca mudança teve na previdência e com a participação, inclusive, do movimento sindical. E uma das questões que estamos discutindo na Central dos Trabalhadores do Brasil é exatamente isso.
analisar qual a participação do movimento sindical em relação à Previdência e à Previdência que nós queremos, inclusive em relação à sua sustentação. E outra questão que deve ser avaliada é que os fundos de pensão, uma boa parcela, são de iniciativa do Estado, empresa estatal. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e assim por diante. E aí é onde o trabalhador, na iniciativa privada, quando ele decide o valor que ele quer receber depois de aposentado, ele faz a opção pelo valor que vai pagar da Previdência. Então, se nós queremos uma Previdência pública, temos que participar, e a nossa é tripartite na sua administração. Patrão, empregado e empregador. O empregado está participando dessa discussão, dessa administração, desse investimento? Não está. Isso é uma falha que o movimento sindical tem que assumir, no sentido assim de brigar para que a gente esteja participando lá dentro. Essa é a primeira questão. A segunda questão em relação à sustentação do movimento sindical, a chamada contribuição sindical. É comum você encontrar esse tipo de crítica e reclamação com um detalhe. Quando o sindicato faz uma campanha salarial, atinge toda a categoria. Seja sócio ou não do sindicato, participe ou não das assembleias, ele é beneficiado pelo que for decidido. Então, o Marquito colocou com muita propriedade que, no caso, acabe-se a contribuição sindical. Não se obriga ninguém a ser sócio, porque não é obrigado a ser sócio. Mas, por outro lado, o sindicato não vai representá-lo numa campanha salarial. O patrão não será obrigado a estender para ele o direito que foi conquistado pela categoria. Isso tem que ser analisado. Então, é questão de conscientização, de politização, de participação, para evitar que isso aconteça. E quanto ao número de sindicatos, nós temos que discutir também a estrutura sindical nossa. É um dos poucos países onde não temos representação por local de trabalho. A classe patronal tem o seu engenheiro, tem o seu encarregado, o seu mestre e assim por diante. O sindicato pode montar uma chapa de um sindicato de uma sala de uma grande empresa e representar uma categoria, às vezes, de 10, 15, 20 cidades. Nós temos que acabar com isso, nós temos que ter representação pelo local de trabalho para que o sindicato possa realmente, e é muito difícil, porque o patrão não vai aceitar isso, não é? O patrão não vai aceitar isso. Então são desafios que o movimento sindical tem que enfrentar, tem que debater com toda a tranquilidade, com toda a consciência, porque é assim que nós vamos mudar o quadro que aí está. E outra situação, né, que a gente até listou aqui para discutir e debater, essa questão que não é nova, né, já é antiga, que é a questão da reposição salarial aos aposentados toda virada de ano, né? Quem ganha o salário mínimo, ou ganha mais que acima do salário mínimo, né, tem aquela reposição limitada à inflação oficial, né? A gente sabe que há uma distorção aí entre a inflação oficial e aquilo que a gente vê na feira, que a gente vê no supermercado e outras coisas mais, né? Enquanto que quem recebe salário mínimo tem aí um tantinho a mais, né? Toda virada de ano. Nós vamos parar aonde? Num país de aposentados pelo salário mínimo daqui a, sei lá, 10 anos, 12 anos, não sei. Mas há um detalhe. Quando o trabalhador está na ativa, ele faz campanha salarial na sua categoria. Quando ele se aposenta, ele fica esperando o valor que será colocado no orçamento. Daqui a um mês, no máximo, talvez a presidente da República dê até um indicativo de qual será o reajuste do ano que vem. Então é preciso que o movimento sindical, e nós estamos aí com muito entusiasmo aqui na Baixada Santista, brigando para que o aposentado faça também a sua campanha salarial. E nós temos que discutir agora na questão da preparação do orçamento do ano que vem. Então são situações que, se o trabalhador não assumir esse papel, ele vai ter o que você falou, daqui a alguns anos estar todo mundo ganhando salário mínimo. E até nisso a gente podia mencionar que, quando da Constituição de 88, foi fixado, foi colocado na Constituição que o salário mínimo representaria um valor que daria para ele um casal, 2 filhos, pagar as despesas, a educação, a saúde, e nós nunca tivemos isso. Embora nós tenhamos nos últimos 10 anos, ou talvez menos, a elevação do valor do salário mínimo, que era na faixa de 80 a 90 dólares, hoje está 300. Mas isso não é suficiente ainda. Então, todas essas questões demonstram o quê? Nós temos que participar, seja qual for a profissão, seja qual for a categoria profissional, seja o que for, nós temos que participar, senão nós não teremos aquilo que a gente quer. Bom, Marquito e Passos, bom lembrar que isso não é privilégio do governo da presidente Dilma, né? Isso vem de longe, né? Mas é um fato
E uma coisa que ninguém segura aí, ninguém modifica isso, né? Só dizer o seguinte, o salário mínimo teve um aumento real nos últimos 12 anos de 76%. Isso é coisa para ser, é muito significativo, isso é coisa para ser comemorado, ainda que não atenda às necessidades básicas de uma família, por exemplo, como disse o Uriel, né? Mas 76% em 12 anos é coisa que nunca houve, né? Agora, melhorar, né, você buscar condições melhores de vida, isso é inerente ao ser humano e com relação ao aposentado principalmente. Quer dizer, é preciso que a gente estabeleça uma política de reajustes salariais para a classe de aposentado, assim como o tempo do salário mínimo. Ou faz igual ao salário mínimo, ou um outro cálculo, alguma coisa que a gente vai buscar para que tenha reajuste para aqueles que ganham acima do salário mínimo, tá certo? Eu penso também que é preciso a gente estabelecer, da mesma forma que o movimento sindical conseguiu, porque foi o movimento sindical, através das centrais reunidas, ainda no governo Lula, que estabeleceram essa metodologia de cálculo de reajuste do salário mínimo. Eu acho que da mesma forma nós temos que tentar buscar alguma coisa para os aposentados que recebem mais do que o salário mínimo. Até porque, antes de 2002, tem uma perda considerável, eu não sei nem de quanto, mas tem uma perda considerável. Aliás, isso é outra coisa que o movimento aqui em Santos está discutindo, que é a recuperação gradativa das perdas, né? Então, são coisas que têm que ser pautadas. Passo, Fernando. Bom, eu concordo, mas são situações diferentes. É porque o salário mínimo, nós combinamos uma política que terminou nesse ano, da findada, nós temos que reavaliar e revalidar essa política de recuperação do salário mínimo e temos o reajuste das aposentadorias. Lógico, eu não vou defender aqui que a aposentadoria tem um reajuste superior à variação da moeda. Não, então a inflação foi isso, tem que ser igual. É uma coisa, o aposentado ou o salário mínimo é um processo de reajuste e o processo da aposentadoria é uma recuperação. Só que nós temos as perdas e as perdas têm que voltar a ser colocadas. E as perdas não são iguais. Pessoas que estão aposentadas há 10 anos têm uma perda, pessoas que estão aposentadas há 20 têm outra perda. E é lógico que essas que estão aposentadas há mais tempo recuperem antes, porque senão elas vão morrer antes de recuperar. Essa é a realidade. Tá? Agora, também, como é que eu vou poder também defender um reajuste para uma pessoa que se aposentou há menos de um ano, um reajuste acima do reajuste da inflação? Eu não posso defender isso, porque isso aí ficaria errado. A pessoa vai ter um plus em cima do que ela perdeu, quer dizer, ela está sendo tratada diferente. Então, tem ganho real. Vai ter um ganho real. E nós estamos falando de recuperação, porque a pessoa, quando se aposenta, a tendência é permanecer com a sua remuneração. Só que isso não tem acontecido. Então, precisamos fazer a recuperação, mas com certeza ela não pode ser igual para todos. Ela tem que ser uma escala, tem que haver um procedimento, um processo de recuperação que não é igual para todos, porque as perdas não são iguais. E se nós definirmos uma política de recuperação igual, nós estaremos sendo injustos, e alguns receberão a mais e muitos, com certeza, receberão a menos. Muito bem, a gente tem pouquinho tempo agora para fechar esse bloco. Tem muita pergunta por aí, Ione? Tem sim. Tá certo, a gente vai fazer um intervalo, então cravamos aqui o finalzinho do segundo bloco, vamos abrir um espaço importante para o telespectador, né? Questionar aqui o Marquito, o Passos e bola aí para você. Muito bem, a gente retoma o painel regional, né? Este é o terceiro e último bloco dessa edição, com prazer recebendo aqui o Marquito, Marcos Sérgio Duarte, que preside o Sindicato dos Urbanitários aqui da região, Vale também, o nosso Herbert Passos, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, e aqui a presença sempre importante do nosso Uriel Vilas Boas e a participação também importante, claro, do nosso telespectador, né, Ione? Exatamente. A pergunta é do Marcos César Brito. Convidados, a Dilma, na sua entrevista de ontem, disse que não irá prejudicar os trabalhadores. Mas, quando foi votada a nova lei dos portos aos trabalhadores, eles nem foram ouvidos. Como ela vem com essa conversa agora? Fala, Marquito, você. Eu sou o primeiro, né? Você quer ser o último? Pode ser também, mano.
Não, sem dúvida. Acho que essa prática de colocar medidas, de colocar propostas, o Passo estava dizendo isso aqui no começo. Quer dizer, coloca medidas provisórias, coloca projetos de lei, sem discussão com o setor dos trabalhadores. Aliás, na posse da Dilma, ela disse que estava aberta ao diálogo e iria ouvir vários segmentos. No discurso dela, ela não citou, na posse, que ouviria o segmento dos trabalhadores. Então, parece incrível, mas para mim não é surpresa não, porque isso na posse, e eu votei na Dilma, não me arrependo, votaria de novo, porque é uma questão de opção, de entender o que é melhor ou não, ou talvez o menos ruim, mas sem dúvida, né, eu disse aqui no começo, a prática da Dilma com relação às medidas que estão sendo tomadas está no mínimo incoerente, né, com a prática do governo que o governo vinha adotando até agora. Então, é isso, eu penso que é isso que tá no jogo. E aí, é o seguinte, falando um pouco da palavra, da frase que ela usou, né? Não vou mexer nos direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. Eu não sei se a vaca tosseu, mas que a cobra vai fumar, vai. Porque não está fácil essas restrições ao acesso aos benefícios, tá certo? Herbert pensa diferente, não? Eu penso que a vaca já está engasgando, viu? De tanta tosse aí, viu? Mas a situação, veja, nós estamos vendo, as promessas estão se repetindo. Antigamente a gente chamava a medida provisória de pacote, né? De pacotar, só um pacote disso, pacote daquilo. E é o que está acontecendo, é continuado. Esses governos estão se sucedendo e de diversos partidos, não de um único partido. A gente tem uma sucessão de governos que enfiam esses pacotes goela abaixo da gente e sempre quem paga a conta é o trabalhador, é a dona de casa, é o estudante, somos nós que pagamos a conta. Porque o que acontece? O que é um pacote no final? É a transferência de renda de um lugar para o outro. Então, a renda, nós estamos deixando de ganhar e outros estão ganhando mais. Veja, falam que a Baixada Santista gerou 60 mil empregos, mas a renda média aqui caiu e caiu bastante. Então, foram gerados empregos de baixa qualidade. Quer dizer, na verdade, o trabalhador está trabalhando, mas ganhando menos e transferindo renda. E esse pacote não é nada mais do que uma norma para transferir renda, seja para o governo, seja dos empresários, mas sempre saindo do bolso do trabalhador. Muito bem. Aliás, por falar nessa coisa de pacote, né, aquela brincadeira do pacote das maldades, enfim, né, Uriel? E o Maquiavel, no Príncipe, né, já escrevia isso, né? As maldades devem ser feitas por inteiro, de uma vez, preferencialmente no começo. De né? uma vez? De uma vez. De uma vez, né? Para ficar bem claro. E não, parece que ela está seguindo a norma direitinho, né? E as bondades, devagarinho, em conta-gotas, enfim, né? Doutorão, desculpa, só que ela não fez em 2011. É porque que ela não fez em 2011. Aqui, talvez né? devesse ter feito isso em 2011. Certamente o final seria outro. A gente discutia isso aqui, né? Eu uma linha, né, nos governos de Fernando Henrique para Lula, depois, os 8 anos do presidente Lula, né, o princípio, primeira metade do governo Dilma, o país vinha num caminho razoável, de repente houve... Bom, é claro que os especialistas sabem encontrar o foco, onde o governo Dilma Rousseff se complicou na área econômica, né? E só sei que nós estamos passando um perrengue que eu imaginei que não passaríamos. Eu faria duas observações. A primeira delas, nós vivemos num país capitalista que tem dependência ainda externa. Nós exportamos mais commodities do que produto acabado. Nós somos um dos maiores exportadores de petróleo, um dos maiores exportadores de café, e não aproveitamos o resultado disso. Isso é aproveitado o resultado pelo empresariado, o maior que trabalha melhor com café no mundo é a Alemanha, que não tem um grão de café produzido lá. Pé de café. Não tem, chega um grão, não chega nem um pé não tem um grão, chega a esse extremo de dizer isso. Então, um detalhe a ser chamado a atenção da nossa classe empresarial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao movimento sindical, nós tínhamos 72 deputados federais. Hoje nós temos 50. O movimento sindical brasileiro não teve a sensibilidade de fazer um trabalho junto ao movimento sindical no sentido de eleger deputados federais. Quem decide as questões básicas desse país não é a presidente. Quem decide é o parlamento.
porque ela tem que negociar a aprovação de leis, a aprovação de emendas, a aprovação de medidas provisórias, e nesse aspecto o movimento sindical tem que avaliar de que maneira pode pressionar um deputado a partir, continuo insistindo, não sei se é porque eu estou aposentado agora, a partir da sua base, a partir de vai falar com o deputado onde ele tem o voto, porque ele vai sentir essa pressão e, consequentemente, nós podemos mudar alguma coisa. Porque, na verdade, nós temos um pleito muito grande, uma pauta muito grande de assuntos que nos dizem respeito. E, consequentemente, se nós quisermos fazer com que isso caminhe, nós temos que fazer essa pressão. Ontem eu também assisti o discurso da Dilma. Quem ela colocou no Ministério da Fazenda, ou do Planejamento? Não foram trabalhadores nem representantes da esquerda, como diria assim. Foi gente ligada à classe empresarial. Sistema financeiro. Muito bem, a gente teve um pequeno problema, um rápido apagão, né? Na fala do Uriel. Você fechou o raciocínio, Uriel? Conseguiu? Eu vou tomar água, que ainda tem. Então eu vou emendar com a Ione para que a gente prossiga aqui o programa. E a Ione, com mais participações de telespectadores, via telefone, via redes sociais. Ione, pois não? A pergunta é do Cosme da Areia Branca. Boturão e convidados, como posso fazer protesto contra o governo federal no qual eu ajudei a se reeleger? Peço a opinião dos sindicalistas da bancada. Bom, como os dois próprios aqui, não sei se o Passos não, mas o Marquinhos declarou o voto, né? Disse que votou na presidente Dilma, na reeleição dela e... Tenho críticas. Acompanhando aí todos os protestos que estão colocados aí, não é, Marquinhos? Temos críticas. O fato de a gente ter votado neste ou naquele candidato não significa que a gente concorde com tudo do seu governo. Temos críticas e temos que fazê-la de acordo com como a gente se enganjar em um ou outro movimento. Eu acho que a sua participação, por exemplo, acompanhando o debate, já é uma grande participação. Começa a verificar onde tem movimentos, como é que a gente faz isso no sentido de canalizar a nossa indignação com isso ou aquilo. Eu faria até uma sugestão, que ele procurasse a sua entidade de classe, eu não sei qual a sua categoria profissional, procure a sua entidade de classe, porque e aí vou citar dois fatos. Se você está ativa, não é aposentado ainda, você tem que brigar para a questão do fator previdenciário. Acabar com esse fator previdenciário que prejudica quando você tiver que se aposentar. E se você é aposentado, nós estamos brigando, estamos fazendo a campanha salarial do aposentado. Então procure a sua entidade de classe para se esclarecer em relação a isso. Ione, mais participações aí? Exatamente, do Leonardo Barreira. Sobre o assunto dos alagamentos, que o prefeito vai resolver o problema da única entrada de Santos, que alaga dos dois lados, travando a população. Até quando isso vai acontecer? O senhor presidente do Sindicato dos Urbanistas pode avaliar? Urbanitários. Urbanitários, olha, tem aquele projeto já há 4 ou 5 anos, no início, acho que desde o primeiro mandato do Papa, como é que chama? Novos Tempos. Santos Novos Tempos. Desde então vem sendo construído esse projeto lá, tá certo? Inclusive com verba do Estado, verbas federais e tudo. Essa questão da entrada de Santos, eu não tenho informação concreta, mas me parece que faz parte também desse projeto. Agora, não é de simples resolução, não é? Não é de simples resolução. Eu acho, inclusive, que as iniciativas atrasaram para ocorrer. Mas eu acredito, segundo eu vi, inclusive, o prefeito falando, que num prazo aí de 3, 4 anos, isso daí deve estar solucionado. Vamos verificar se é isso mesmo. Acho que a gente tem que estar acompanhando as iniciativas para isso. Eu não tenho como dizer para você isso daí, tá? Até porque a gente não participa do governo municipal. Isso tem verba do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, né? Espaço, uma série de questões colocadas. Tem outras obras importantes aí, em que Santos está incluída naquele PAC 50 bi, né? Que entrou a região metropolitana como um todo, né? Mas agora dura o dinheiro chegar, né? Mas um projetinho para limpar os dutos pluviais ajudava bastante, viu? Coisa simples, né? Coisa simples, limpar os dutos, porque a gente vê o canal baixo, mas a rua cheia. Coisa a água imediata. não está chegando no canal. Projeto de educação à população também, para não jogar, coisas que não deve na rua, né? Essas coisas básicas poderiam ser feitas já. Geladeira velha, pneu, essas coisas todas, né? O Herbert Passos, nós tivemos um problema sério, foi semana passada em Cubatão, né? Um acidente que vitimou muita gente, assustou muita gente, vazamento de... nós tivemos uma emissão muito grande de SO2, dióxido de enxofre, uma unidade da Anglo-América também partida, e ela, durante a madrugada, ela não conseguiu partir,
e soltou muito desse gás na atmosfera. A sorte é que choveu a maior parte da noite, então a nuvem não chegou a atingir muitas regiões devido à chuva. Mas quando parou a chuva, a nuvem andou e aí começou a atingir as outras indústrias, como Braskem, Petrococa, a própria refinaria, e teve que ter a evacuação. Em torno de 80, 90 pessoas foram atendidas nos pronto-socorros, mas o maior problema não foi o que aconteceu, foi o que não aconteceu. Foi justamente, nós entendemos que os planos de evacuação foram um fracasso, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, saíam de forma atabalhoada dentro das empresas, muita gente em veículos individuais, atravancando o trânsito, utilizando equipamentos de proteção errados. O problema era gás, as pessoas usavam máscara contra pó e muita informação errada. Então, nós até solicitamos uma reunião com o CIESP de Cubatão, deve ocorrer sexta-feira, às 9 horas da manhã, para discutirmos um novo plano de evacuação, um novo plano de realmente regulamentação, para estar todo mundo treinado. Porque se acontecer de novo, esperamos que nós estejamos preparados. E olha, não foi mais grave, porque devido às chuvas, como o próprio rapaz falou agora da entrada da cidade, 50% da população de trabalhadores não chegou em Cubatão. Se tivesse chegado, o problema da evacuação ia ser muito, muito, muito pior. E eu acrescentaria que isso deveria servir de lição, porque me preocupa muito, e quando eu falo me preocupa, porque nós já tivemos aqui, nesses últimos 2 anos, problemas no porto. E nós temos aí navios que trazem produtos químicos, e o trabalhador do porto, ele nem sempre pode saber o que está lá dentro do navio. Então, essa é uma preocupação que deveria chamar a atenção das áreas. Eu não sei qual o segmento, qual é a organização que deve tratar disso, se é CETESB, não sei qual. Defesa Civil, provavelmente. A Defesa Civil, para uma preocupação, porque eu vi uma declaração de um especialista que um desses navios que vem para cá, se tiver um vazamento de um determinado produto, 3 quilômetros pelo menos, o pessoal pode morrer. E nós temos também os caminhões que atravessam a área urbana, temos tudo. Os planos emergenciais têm que ser de conhecimento da população. Não adianta ter plano secreto, claro, porque todo senão mundo tem que saber o que fazer. Claro, se aproveita esse fato para tratar dessa questão. Ione, pois não, mais algumas participações aí com a gente, não? Exatamente. A pergunta é do Carlos Eduardo. Por que será que a imprensa nacional é omissa às questões relevantes à classe operária, exceto as matérias pagas? Acho que não se pode generalizar com relação à imprensa. Acho que a imprensa faz a sua parte, uma série de situações. Setores da imprensa dão mais espaço para determinados assuntos, setores da imprensa dão mais espaço para outro tipo de assuntos, e, enfim, né? Vocês pensam que a imprensa é omissa com relação ao trabalhador parcialmente, para ter um exemplo, nós fazemos anualmente algumas marchas para Brasília, botamos 50, 100 mil pessoas em Brasília. Normalmente isso daí não é divulgado. Como não é divulgado? E nenhum veículo? Chega a não sair uma linha sobre isso. A marcha de março do ano passado não teve divulgação nenhuma. Quando começaram aquelas manifestações em junho, os sindicatos não fizeram lá, não queriam os sindicatos nas manifestações, sendo que nós havíamos feito, foi março ou abril, não me lembro direito, e não houve nada, não houve nenhuma divulgação. Brasília estava lotado de trabalhador e não houve divulgação alguma da grande imprensa, da grande mídia. Da grande mídia, mídia nacional. Isso, da principais telejornais, tanto as redes abertas como das TVs por assinatura. Jornais, sites, principais sites, nada. Não houve nada. Nenhuma linha. Praticamente não aconteceu porque não foi divulgado. Agora, então, por que não me arrisco a dizer? E mas olha, que não tem. E o custo de botar 100 mil trabalhadores em Brasília sem dúvida nenhuma, é um feito. Né? E é um curioso que E é notícia, claro. O jornalista é culto, né, preparado culturalmente e tem assunto do seu interesse, porque quando o movimento operário está fazendo algum trabalho, alguma manifestação, tem alguma coisa que pode sobrar para o jornalista. Sim, Muriel, o jornalista, mas o dono da imprensa? O dono da imprensa, não vai querer saber. Da empresa, imprensa no caso. Mas aí é curioso, né? Porque a gente está falando. Tem que dar os seus interesses. Vocês estão citando todas, né? As grandes. Nenhum veículo, nenhum grande veículo, né? A do ano passado, a do ano retrasado foram incríveis devido a nenhuma divulgação. Nós não recebemos uma linha
da grande imprensa, a mídia televisiva também não deu o espaço, a que tem acesso a Brasília, ela não deu espaço nenhum para nós, e ficou como se nós não tivéssemos feito esse protesto, um protesto que foi muito pesado, muito bem organizado, e foram todas as centrais... E sem quebra-quebra. Sem quebra-quebra. O que é importante, né? Bom, chegamos ao finalzinho de mais uma edição do Painel Regional. Agradeço muito ao Marquito, Marcos Sérgio Duarte, do Sindicato dos Urbanitários. Obrigado, viu, Marquito? Até uma outra com a gente. Valeu. Obrigado a você pela oportunidade. Um abraço aqui ao Ione também, que eu não havia cumprimentado. Herbert Passo, obrigado também do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas. Obrigado, Passo. A gente que agradece estar presente aqui com você, Boturão, Ione e os companheiros aqui para a gente poder levar essa informação. A gente agradece sempre a participação, que é sempre importante com você no nosso Uriel Vilas Boas, está sempre aqui com a gente, a Ione Furukawa. E a você, claro, nosso muito obrigado. Você que acompanha a gente diariamente, às 1h30 da tarde, programa ao vivo de segunda a sexta, com a reprise às 8 da noite. E os nossos encontros aos finais de semana, né? Aos sábados, 3 da tarde. E nos domingos, sempre uma edição às 5 da tarde. Obrigado.